והרינו והרינו בבניונו. Extremamente importante para que nós possamos nos ancorar naquilo que é a realidade. Ora, pois, a gente sabe que a própria história ela tem muitos erros, né? Ela é totalmente maquiada segundo a cultura e o olhar do autor. Se o autor ele é dogmatizado sobre uma cultura, sobre algumas crenças, é lógico que ele trará para os seus pensamentos esse cunho intelectual, espiritual, e onde ele enobrece a sua cultura e aquilo que ele acredita. Na questão da Torá, então, para o povo judeu, que dentro de certos aspectos, e aí eu não coloco no aspecto cultural em si, quanto o tipo de alimentação que se come no judaísmo askenazi, sefarade, se usa barba ou não, se bota determinado tipo de roupa ou não. Não, o aspecto aqui que nós falamos é um aspecto espiritual e um aspecto onde a pessoa ela tem um amor pela Torá, que é um amor que pode nascer dentro do coração de todo ser humano. E que, juntamente com esse grito, que eu falo, esse eco que a gente tem dentro da própria alma e também dentro do próprio DNA, por que não falar assim, do povo judeu, que agora é chamado de o povo do livro, e também o povo primogênito das ideias de Hashem. Ser primogênito não quer dizer ser único, mas quer dizer que é o primeiro que foi chamado a esse entendimento. Como a própria questão da Torá vai falar sobre reencarnação, e a gente tem vários aspectos sobre a reencarnação e sobre esses fatos acontecendo. Por exemplo, quando nós abrimos o livro Judaísmo e Reencarnação, está lá narrado a história de um judeu que não acreditava na reencarnação, um rabino, ou seja, ele era proeminente em Torá. A gente deve entender que a Torá ela é proeminente dentro dela, dentro de vários caminhos, ou seja, a discussão dentro da Torá ela é plena, e que ele não tinha dificuldade e tinha total descrença na questão da reencarnação. Até que um dia ele entra numa casa de uma mulher judia e ele vê um bebê de 6 meses fazendo o chamado Israel. Exatamente isso. O bebê que não falava e que ele nunca tinha falado, e esse bebê ele já tinha o eco de outras vidas do chamado Israel. Então imagine que susto nós não tomaríamos ao ver uma cena dessa. Assim também, a gente tem no nosso canal lá e percorremos uma gama de reencarnações codificadas dentro da Torá, onde nós podemos trazer ali, através da lente de um rabino, eu acho um rabino muito especial, e como sempre eu vou esquecer o nome dele, mas se eu lembrar durante a aula eu falo, e ele traz uma análise surpreendente dessas reencarnações. Faltaram ainda algumas reencarnações, a gente não teve alguns fatores, mas podemos completar, olhar e ver, né, contemplar totalmente, eu posso dizer, estupefatos a essa análise que a Torá faz e o que ela coloca, né, codificado dentro da sua internalidade, através do Zohar, através dos nossos sábios, toda aquela questão. Então, hoje, quando nós conseguimos chegar ao 7º milênio da questão de onde a Torá foi explanada, e a gente ancora várias questões. A gente sabe que a Terra não foi construída em 7 dias, a gente sabe que o Shabat é um 7º grau, sabe que muitas coisas dentro da Torá são codificadas, e a gente justamente se ancora a Torá por causa essa força mística e também essa força tão proeminente em revelar aquilo que a gente não podia ver anteriormente. Por quê? O fato da própria religião, das próprias pessoas,
mexerem nesse livro, mexerem como quererem traduzi-la como algo que pode ser traduzido, tirando a própria Torá do seu aspecto místico, do seu aspecto matemático, do seu aspecto físico e de todos os aspectos científicos, porque a Torá era totalmente científica em todas as áreas, e trazendo somente a Torá por uma área religiosa, fez tudo isso que aconteceu com a humanidade. É como se eu pegasse, ou nós pegássemos nós mesmos e mexêssemos na nossa alma, mudássemos a nossa essência e mudássemos aquilo que nós somos de verdade. Nós sabemos que nós podemos melhorar os nossos estados internos, mas mudar quem somos nós não podemos. Nós não podemos mudar a nossa essência de alma, aquilo que forma as nossas emoções, o tanto que eu sou configurado por dentro, e isso é maravilhoso, por quê? Porque isso é uma formatação para cada um de nós. Mas existe uma coisa que faz com que o homem ele possa mudar a sua essência. Não que isso seja bom, não é que isso é bom, é que isso é totalmente antagônico à Torá. Porque o Eterno, que gosta da diversidade, que gosta da questão do leque da humanidade ser o que é, ela ser multicolorida, ela ser multifacetada, ela ter todos os seus aspectos intelectuais desenvolvidos, cada um tendo a sua ideia, é muito do gosto do Eterno. Tanto é que a gente pode ver em uma paraxá, onde o Eterno fala: hoje vocês estão aqui, os ricos, os pobres, os pequenos, os grandes, os tiradores de água, do maior ao menor, todas as almas. Então, para Hashem, se uma pessoa hoje ela está num nível intelectual mais elevado, se ela está numa cadeia social mais elevada, se ela segue um nível mais elevado, não tem nenhuma diferença para ele. A diferença é que todos estarão diante dessa Torá e todos estarão sendo levados para seus ticunins através somente da Torá. O que vale, então, dentro dessa viagem é onde nós estávamos com as nossas intenções a cada momento que a gente teve dentro dessa viagem nesse mundo. Uma viagem que a gente sabe que é finita, quando falamos desse mundo, e que tem um corredor que nos separa aqui de onde nós estamos hoje. É um momento onde estaremos vivos e outro momento onde podemos estar mortos ou vivos. Depende daquilo e de como nós vemos a vida. Depende de como nós nos comportamos e do que queremos realmente com essa Torá. A Torá ela pode fazer uma pessoa totalmente egoísta, e nós vimos isso acontecer durante todo o trajeto da alma das pessoas que estavam envolvidas nas histórias, ou ela pode se tornar a salvação de uma pessoa. Depende da interioridade, também da interpretação e também do estudo que a pessoa vai fazer e vai se envolver dentro da Torá. Dentro disso, analisarmos a história, e independente de sabermos qual é o lado que nós estávamos anteriormente, nos leva a querer ter uma humanidade melhor, sermos melhores pessoas e amarmos Deus profundamente. Porque ao analisar a história, a gente pode pegar e não repetir esses mesmos erros. E essa história também pode ser observada na nossa própria vida, nesse momento tão finito que nós vivemos durante esse processo aqui na Terra. Então, nós pegamos esses erros e acertos e tiramos o melhor. Sabemos que nossas atitudes elas foram boas ou ruins mediante aquilo que nós sentimos cada vez que tomamos uma decisão, seja ela correta ou incorreta. Mas sabemos que as decisões melhores
que tomamos nessa vida são aquelas que não tangem a questão de julgar o próximo, ou de falar que ele está pecando ou não pecando, ou que ele está dentro ou fora de um aspecto que eu acredito ser o certo, porque nós vimos que foram esses aspectos que trouxeram a morte para muitas pessoas. Por exemplo, homens foram mortos aos montões porque furaram uma hoxa, e essa hoxa sangrou, e mesmo que isso tenha sido um fato, o que é mais importante, uma hoxa ou uma vida? A Torá, quando ela fala de apedrejamento ou de morte, existem 4 tipos de mortes, e essas 4 tipos de morte que existem na Torá, elas são totalmente inexistentes para o julgamento do Sanhedrin. O Sanhedrin, que julgava uma pessoa à morte, em 70 anos, mais de uma pessoa, era considerado um, um tribunal assassino. Porque quando se levantava uma questão em relação a isso, todos os pontos iam ser levantados para que a pessoa ela pudesse ter defensores e para que ela pudesse se arrepender. Essa é a realidade da Torá, o arrependimento. Não haveria nenhum sentido em Deus criar essas leis para que o homem ficasse estático e ele não tivesse esse tikkun, mas em vez de tikkun, ele tivesse somente uma vida estática onde ele não pudesse ter elasticidade de mudar, ter elasticidade de seguir para um novo caminho. Então, ele ficaria como dentro de uma questão mais encarnatória, como é falado na Índia. Então, ele ficaria preso àqueles dogmas, porque ele não teria como escapar. A Torá não fala disso. A Torá fala de um homem chamado Abraham, que nasceu no meio de idólatras, e que foi dada a ele a possibilidade de se tornar um monoteísta. E, através dele, saíram todas as nações, inclusive as nações que foram para o Oriente. E lá desenvolveram as suas cabalás, os seus entendimentos, conforme foi passado para ele. Ainda que não seja algo puro, uma cabala pura, a cabala que foi dada ao Itzhak é algo que é manifesto no nosso mundo e que, de uma certa forma, ainda que não seja, como eu disse, a cabala pura, é algo que liga a pessoa a uma questão onde um dia ela poderá perceber que existe um livro maior que a Torá, ou seja, mesmo dentro daqueles aspectos que são tão rudimentares e ainda que tenha força divina, porque tudo nesse mundo tem força divina, é um ponto onde um dia a pessoa poderá fazer uma reflexão. Assim aconteceu com todos nós. A gente não sabe no momento da história quem nós fomos lá no passado, qual o tipo de ato que nós tomamos, se assassinamos, se roubamos, se fomos pessoas negativas, não se sabe. Então, nessa vida que nós temos agora, está sendo dado conhecimento para que nós possamos, além de não repetir os erros espirituais cometidos no passado, que possamos ter cometido, também agora nessa nossa vida a gente possa desenhar um novo caminho, para que futuramente a gente não tenha mais problemas. Muito bem. E assim a gente começa a leitura aqui como eu disse para vocês, desse trabalho, não é, da Anita Novinsky. Todos os trabalhos que nós estamos trazendo aqui são trabalhos com doutorado, são trabalhos que trazem, que não têm como ser revogados por uma lente intelectual, porque a pessoa que escreveu, ela tem força de causa, ela estudou profundamente o assunto e ela não trouxe o assunto somente de nível de lembrança, etc. Ou seja, essa pesquisa que foi feita e que, infelizmente, é muito mal usada por muitas pessoas que querem se aproveitar financeiramente da conversão ao judaísmo e acabam machucando a vida de várias pessoas, usaram o material dessa doutora, né, formada em História, que hoje, infelizmente, não está mais entre nós, que é chamada de Anita Novinsky, e que tinha uma capacidade não só intelectual, mas também cultural,
para que todo esse documento fosse montado. Existem vários livros, esse aqui nem arranha o conhecimento que ela tem, mas traz para nós uma verdadeira realidade do que foi a Inquisição e como ela começou, e por que ela foi feita. Então, dentro desse escopo, né, a gente vai, então, poder percorrer esse documento, que contém 12 páginas, e que vai trazer para a gente uma leitura aqui conjunta, onde a gente vai poder saborear, apreciar e fazer com que a gente viaje um pouco dentro dessa história. E, através disso, nós poderemos passar para as outras pessoas, passar para a nossa família e nos protegermos para que tais acontecimentos, que são criados dogmaticamente dentro do ser humano, através das religiões, então a gente vai poder saborear isso. Vamos lá. Veja, primeiro item, a Inquisição não foi um fenômeno isolado contra os judeus convertidos, mas acompanhou e fez parte de uma corrente antijudaica que teve início na Antiguidade. A gente pôde estudar durante essa madrugada e a gente viu onde surgiu a questão dessa antipatia contra o povo judeu, contra a Torá e contra todos os aspectos espirituais da própria Torá. Então, o crime não foi só contra o povo judeu. O crime ele foi contra a própria escritura divina. Então, a gente também observou lá no livro de Obadias que a sentença será duríssima, a ponto de que, se nós não fizermos um bom trabalho por misericórdia e não ensinarmos a Cabalá, essas almas elas estarão já julgadas a estarem exterminadas do Olam Rabá. Ou seja, o extermínio ele não se dá só nesse mundo, mas ele se dá também no Olam Rabá. Então, nós não queremos isso. Inclusive, é falado lá em Obadias que muitos sábios do Monte de Esav virão para estudar essa Torá. A gente também tem que trazer informação que muitas pessoas são citadas no Taná, e é dito também que essas pessoas virão e não serão perdoadas. Ainda que elas clamem a Hashem com toda a voz, elas não serão perdoadas. Então, é muito importante a gente saber desse documento, saber dessa questão e saber como tudo se dá. Muito bem. Os judeus foram o único povo na história da humanidade para o qual foi criada uma corte de justiça para punir os praticantes da religião judaica. Em nenhuma parte do mundo, do globo, que se tenha conhecimento, isso foi feito. A criatividade judaica, que fez a glória da Espanha medieval, foi completamente apagada. Ou seja, os judeus eles participaram de todo o crescimento da Espanha, também de Portugal, e de todos os povos que eles estavam embutidos. A expulsão da Espanha atingiu os judeus de surpresa, como um raio. Na véspera ainda da saída, os judeus ainda fecharam grandes negócios. O ódio contra os judeus tem vários fatores que podem ter contribuído, porém há um que parece decisivo, que é o antijudaísmo da Igreja. Esse foi o fator decisivo dessa questão, o antijudaísmo da Igreja. Os cristãos novos permaneceram sempre cristãos novos, secretos, e isso em meio do caminho judeus para o mundo cristão e para os judeus. Né? Então, o que permaneceu praticante, ignorado, foi a história dos judeus e do judaísmo no Brasil. Esse é o novo desafio desses historiadores que enfrentam hoje, ou seja, desnudar essa história, que é chamada dos Bnei Anussim, esses descendentes dos judeus que vieram para o nosso país, num grupo de 6 judeus fugindo da Inquisição, e que esse grupo de judeus acabaram se relacionando com várias índias e durante toda a história vieram para cá e acabou gerando muitos descendentes de judeus. A gente já falou várias vezes que a própria palavra Brasil ela tem a palavra Israel formatada dentro dela,
basta pegar o B aqui, cortar na frente, o do Bnei Anussim, e aí você tem o E lá na palavra Brasil, formando a palavra Israel. Também temos escritos antiquíssimos, no Pão de Açúcar, aqui no Rio de Janeiro, de caracteres hebraicos. Então está lá, tem alguns estudos aí que vocês podem achar no Google, né? Isso é muito antigo. Eu já sei disso há muitos anos e não sei se ainda dá para achar isso, porque às vezes uma informação é colocada, mas aí ela não é acessada, fica mais difícil de você achar. Inclusive, existem estudos históricos sobre a questão do pau-brasil, né? Então, o pau-brasil que foi levado para Israel para se construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Tanto é que a palavra Brasil não é interpretada como nós interpretamos, ou seja, por causa de braseiro e etc. Mas que a palavra Brasil vem da palavra basel, que é aço, porque era uma madeira muito dura. Então, também um argumento muito forte, inclusive os índios que habitam aqui, não é? E que a gente já falou que houve uma migração há mais de 15 mil anos. Esses índios eles tinham muito do idioma hebraico na sua linguagem. Muitas coisas eram faladas na linguagem dos índios sobre essa questão do idioma hebraico. E os índios tinham algumas religiões e algumas questões dentro do próprio judaísmo na questão das histórias que eles contavam. Por exemplo, o Tupã, que era o Deus Pai de todas as coisas, e as outras forças, elas se disfarçavam na natureza, como filhos, etc. Eram histórias metafóricas, mas que tinham essa conotação dentro da Torá. Então, continuando aqui. Né? Então, o que permaneceu praticamente ignorado foi a história dos judeus e do judaísmo no Brasil. Esse é o novo dia. Não, vamos pular aqui, no 8. Denominaram-se Bnei Anussi, significa os filhos dos forçados, que foram forçados à conversão. Lentamente, os Bnei Anussi estão sós, como estavam sós durante a Inquisição, como estavam sós sobre o nazismo. Ouvi um velho marrano lamentar: sim, nós somos o rebotalho do mundo, ou seja, os judeus não nos aceitam e também o resto do mundo também não nos aceita. Um tribunal para judeus de Anita Novinsky. Quem quiser depois pesquisar e não conhecer, então vai saber que a Anita Novinsky foi uma grande historiadora dentro da Torá. O povo judeu está presenciando um recrudescimento do antissemitismo. E o futuro é totalmente imprevisível. Um encontro dedicado ao tema Inquisição e Cristãos Novos é oportuno e importante, pois velhos mitos e preconceitos, estereotipos estão sendo removidos. E movimentos antijudaicos estão crescendo em nível mundial. Tal fenômeno que ela falou passado apenas 69 anos, esse documento foi feito há 5 anos atrás, hoje a gente tem 74 anos. 74 anos desde que a gente teve a Segunda Guerra Mundial ali, então não é 69 anos. Após o Holocausto, é bastante preocupante. Há uma questão que preocupa todos nós, cuja resposta até hoje ainda não é satisfatória. Por que um ódio tão longe e tão violento quanto os judeus? Por que foi criado um tribunal exclusivamente para perseguir, prender e punir os judeus, depois de ter convertido eles ao catolicismo? É isso que é incrível, eles já tinham se convertido. Então, ela diz aqui, vou procurar mostrar nesta breve exposição que a Inquisição não foi um fenômeno isolado contra os judeus convertidos suspeitos da heresia judaizante, mas acompanhou um longo processo, fazendo parte de uma corrente antijudaica que teve início na Antiguidade e amadureceu durante o período visigótico, e com as leis dos direitos canônicos, culminando com a Inquisição e o nazismo. Ou seja, uma coisa gerou a outra. Inicialmente, vou fazer um percurso histórico, pois, como disse Freud, quanto mais conhecemos o passado,
melhor estaremos preparados para o futuro. Vou procurar mostrar os fatores que levaram à criação do Tribunal de Inquisição e o papel relevante que os judeus convertidos tiveram na construção e no desenvolvimento do Brasil. Por que eu denominei essa conferência um tribunal para os judeus? Por que esse título? O judeu foi o único povo na história da humanidade para o qual foi criada uma corte de justiça especialmente voltada para punir os praticantes da religião judaica. A ação desse tribunal contra os judeus, do ponto de vista econômico, financeiro e cultural, teve tão ricas consequências que tem despertado o interesse não apenas de historiadores, mas também de filósofos, sociólogos, antropólogos e psicanalistas que têm procurado interpretar o fenômeno marrano sobre as mais diversas óticas. Vou iniciar com um preâmbulo para entendermos o que significou para os judeus o êxodo da Espanha, após terem vivido nesse país, do ponto de vista cultural e econômico, o mais fecundo período da sua história na diáspora. 800 anos os judeus conviveram com os árabes na Península Ibérica, com o povo mais culto e civilizado da Europa, e principalmente com alto senso de tolerância quando, no ano de 1492, os reis católicos Isabel e Fernando expulsaram os árabes da Espanha. Também foram expulsos os judeus, aos quais foi dada uma opção: converterem-se ou sair. Parece que, segundo os cronistas, metade do total dos judeus espanhóis se tornou católico para poder ficar na pátria, enquanto outra metade não quis aceitar nenhuma condição e optou o exílio, partiu deixando tudo que possuía, casas, propriedades, negócio e família. Após viverem na Península Ibérica pelo longo período de 15 séculos, são 1.500 anos, gente, os judeus, muito mais tempo que a existência do Brasil, como nós conhecemos, os judeus da Espanha foram declarados estrangeiros e proibidos de viver na terra que se sentiam como sua pátria. Ao serem expulsos, não foi nem por um momento considerado pelo rei, pelos poderosos, pelos letrados, os relevantes serviços prestados pelos judeus à sua pátria, seus trabalhos inovadores na ciência, náutica, que levaram às grandes descobertas, sua contribuição para a filosofia medieval, para a medicina, a literatura, nem seu papel fundamental como mediadores políticos e financistas. Não foi também lembrado o fantástico trabalho dos judeus como tradutores para as línguas vernaculares dos textos clássicos, gregos que permitiram, junto com os árabes, o florescer do renascimento da Europa. A criatividade judaica que fez a glória da Espanha medieval foi completamente apagada, se propagando apenas a imagem dos judeus deístas, hereges e perversos. Deístas são aqueles que só acreditam em Deus através do seu intelecto e da forma como pode se provar através da Torá, e que não expande a sua mente através daquilo que não está dentro da Torá. Então, isso era um problema. A expulsão da Espanha atingiu os judeus de surpresa como um raio, pois foi na véspera da saída, os judeus ainda fecharam grandes negócios. O cronista do rei da Espanha, Bernaldez, deixou-nos o testemunho de uma das mais dolorosas experiências vividas pelos judeus. Conta-nos ele como os judeus, no seu desespero, trocavam uma casa por um burro, as terras e vinham por um pedaço de pano, saíram da pátria de seus antepassados, da terra onde nasceram, pequenos e grandes, velhos e crianças, a pé ou montados em burros. E iam andando pelo caminho e campos, um caindo, outros se levantando, outros morrendo, outros nascendo, outros enterrando. Não havia cristão que não se compadecesse deles. E por piedades cristãos, pediam aos judeus que se aceitassem o batismo para poderem ficar em suas casas e cansados, alguns se batizaram, mas muito poucos, pois os rabinos iam dando força e faziam as mulheres e as moças cantarem e tangerem os pandeiros para alegrar a pobre gente. E foi assim que os judeus saíram da Espanha.
e a gente tem uma imagem mostrando como tudo era feito, a queimação do povo judeu. O refúgio mais fácil era cruzar a fronteira e entrar em Portugal. Dom João III, por interesses econômicos, garantiu-lhes abrigo temporário, prometendo que, passado 8 meses, os ajudaria a partir. Os cofres do tesouro se encheram com o dinheiro que os judeus pagaram por cabeça, mas os judeus espanhóis foram enganados por Dom João III, né? Os judeus espanhóis, eles foram enganados pelo Dom João III, que, em vez de ajudá-los, vendeu os mais pobres como escravos. O monarca português cometeu ainda um dos mais bárbaros crimes, lamentado mesmo pelos cristãos. Mandou que se tirasse dos países os filhos de 2 a 10 anos para serem enviados às ilhas desertas de São Tomé, na África, onde, segundo os cronistas Samuel Usque, foram devorados pela fera. Conta ainda um cronista que uma mãe, a quem tiraram 6 filhos, enlouquecida, se atirou entre os cavalos da carruagem em que passava o rei, pedindo-lhe que lhe deixasse pelo menos um. Quando os lacaios tentaram tirá-la, Dom João III lhe disse: deixe-na, é como uma cadela na quem tiraram os filhotes. Assim, o amor de uma mãe judia era comparado como o amor de um cão. A agonia dos judeus parecia não ter mais fim. 5 anos se passaram e o rei Dom Manuel também, respondendo a interesses políticos, ordenou que todos os judeus de Portugal fossem obrigados a se converter ao cristianismo. Agarrados pelas barbas e pelos cabelos, os judeus foram levados à pia batismal. Os mais religiosos clamavam perdão ao Deus de Israel. Muitos se mataram e outros mataram seus próprios filhos para que não vivessem na idolatria. Um pai sufocou seus 4 filhos embaixo do seu talite, do seu talis. Os judeus batizados passaram a ser designados cristãos novos. Inicia-se assim o que eu denomino a Era dos Cristãos Novos. O rei Dom Manuel, forçando os judeus a se tornarem cristãos, não tirou-lhes apenas a religião, tirou-lhes a alma, tirou-lhes os rituais, as festas, os costumes, as tradições e o idioma. Fechou-lhes suas escolas, destruiu-lhes os cemitérios e as sinagogas e tirou-lhes os livros, tirou-lhes seus nomes e tirou-lhes a identidade. Entretanto, nem o batismo, nem a tortura, nem a morte conseguiram apagar a memória, nem as tradições judaicas. A cor, né? Lembre-se, obrigados a viver como cristãos, os judeus construíram uma segunda vida, cuja base era dissimulação. Durante séculos, gerações e gerações representaram um duplo papel, fingindo ser o que não eram. Para entender a história de Portugal, é fundamental que se entenda o que foi para os portugueses a cultura do segredo. O regime totalitário, a repreensão, o medo obrigaram toda a população a se esconder em seus pensamentos, sua crítica, seus sentimentos. As cerimônias judaicas eram observadas no mais íntimo dos seus lares, com o tempo, sem mestres, sem livros, sem escolas. Muitas práticas judaicas foram se apagando. O que nunca foi esquecido foi o sentido do Shabat, um dia de descanso para os homens, para o escravo, para os animais. O Shabat foi a primeira lei trabalhista da história. 5.000 anos antes do mundo civilizado reconheceu o direito do descanso de cada ser vivo. O judaísmo foi principalmente preservado pelas mulheres, pois proibidas as sinagogas, o templo transferiu-se para casa. A memória que também não se apagou na mente e nos corações dos marranos foi o êxodo do Egito. Lembre-se que fomos escravos no Egito, simbolizando a ambicionada liberdade. O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição foi introduzido em Portugal por razões econômicas e financeiras pelo monarca Dom João III. No ano de 1536, com a aprovação do Papa Paulo III, as razões que levaram ao seu estabelecimento foram 2, principalmente a conversão forçada e o segredo. Uma vez batizados, os judeus pertenciam à alçada da igreja e a prática secreta da religião judaica os tornava hereges.
do cristianismo. O povo judeu foi o único povo no mundo para o qual foi criada uma corte de justiça, um tribunal especialmente voltado para os vigiar e punir. Foi a Inquisição que inaugurou um novo sistema para glorificar o extermínio dos judeus. Num clima de festa popular, esses espetáculos populares reuniam massas de gente que vinham se divertir vendo agonizar os hereges do judaísmo, muitas vezes completamente inocentes do crime que eram acusados. Essas festas, chamadas de auto de fé, eram assistidas pelo rei e pela rainha, infantes, nobreza e toda a população da cidade. As mulheres reservaram para essas festas seus mais belos trajes, suas mais vistosas perucas, e o populacho se regozijava vendo os pobres réus desfilarem nus da cintura para cima, carregando uma vela acesa na mão, ilustres cientistas, médicos, poetas que, humilhados, desfilavam como gado para o matadouro. Muitos historiadores atribuem o ódio aos judeus à religião. Eu não creio. Vários fatores podem ter contribuído, porém há um que me parece decisivo: o antijudaísmo da Igreja. O Código Visigótico é o exemplo mais elucidativo do fanatismo religioso, e os concílios da Igreja sistematicamente denegriram os judeus. Alain Finkielkraut, um nome muito difícil, Finkielkraut, formou durante uma de suas conferências o que hoje existe um paradoxo em relação ao antissemitismo da Igreja, pois a Igreja tem mantido um diálogo com os judeus e Nostra Aetate abandonou o conceito do povo. De um lado, a Igreja tem mantido um código, né, com os judeus, a Nostra Aetate, né, abandonou o conceito de povo deicida. Então, veja, aquele povo que serve a Deus através de uma lógica. De outro, o antissemitismo que presenciamos no mundo tem ainda hoje raízes cristãs. Repete-se os velhos mitos, os velhos slogans e as tradicionais acusações. Nem as ideias de tolerância da Ilustração do século XVIII, nem a abolição do Santo Ofício, nem Auschwitz, no século XX, conseguiram arrefecer o ódio aos judeus. Apenas juntou-se aos motivos que vinham de longe um novo fator, que foi muito bem copiado pelo nazismo e o racismo biológico. O Estatuto de Pureza de Sangue nasceu em Toledo, na Espanha, em 1449, e foi posteriormente adotado em Portugal, como um pretexto para eliminar os judeus convertidos das corporações profissionais. A competição e a rivalidade dos cristãos com os judeus vinha se agravando desde a Idade Média, pois os judeus foram, na Península Ibérica, uma facção importante da classe média. Todos os alfabetizados em meio a uma população analfabeta. Seu emprego em cargos honoríficos despertou inveja e animosidade, também na população menos qualificada. Cada nau que saía do Tejo levava com fugitivos para o Novo Mundo. O Brasil foi o país que recebeu o maior número de cristãos novos, portugueses, e onde foi desmentido o velho mito de que os judeus não tinham inclinações para o trabalho agrícola. Foi na agricultura que os judeus mais se sobressaíram em terras brasileiras. Representaram um número extremamente alto da população branca e, segundo informações de agentes inquisitoriais, viajantes e cronistas chegavam no século XVII a 3/4 da população colonial, sendo o proprietário de grande parte do território brasileiro. Os judeus que vieram para o Brasil apresentaram uma grande variedade de comportamentos e de níveis culturais. Tanto havia entre eles eruditos profissionais, como artesãos, trabalhadores, manuais, lavadores e ainda aventureiros e revolucionários. As recentes pesquisas trouxeram novas informações sobre algumas personalidades da história do Brasil, como, por exemplo, de quem eram judeus em grande parte. As bandeiras paulistas, uma revelação curiosa, foi feita sobre a origem judaica, de Antônio Raposo Tavares. Sua bravura e personalidade o
o colocam nas palavras de seu biógrafo, Jaime Cortesão, como um dos nossos. De São Paulo alcançou o Amazonas, uma das mais fantásticas façanhas que já realizara na história. Em todos os tempos, as guerras que travou contra os missionários jesuítas espanhóis lhe valeram todo tipo de adjetivos ofensivos, inclusive de judeu. O conhecimento que temos da sua origem e da sua personalidade oferece uma nova visão ao capítulo das missões. A guerra que travou contra a revolução, as reduções jesuísticas, destruindo as igrejas, quebrando as imagens, não foi motivada exclusivamente por razões econômicas, como querem alguns autores, mas também por motivos ideológicos, pois os provinciais das missões eram comissários da Inquisição de Lima, enviados para prender os paulistas, principalmente Raposo Tavares, entregando-lhe a Inquisição. Os jesuítas, os jesuítas consideravam os paulistas judeus e falsos cristãos, né? E falsos cristãos, nessa afirmação, não erraram de todo. A declaração de judaísmo de Raposo Tavares vem claramente expressa quando responde a um jesuíta que lhe perguntou qual a lei o autorizava a matá-lo. Ao que ele respondeu, a lei que Deus deu a Moisés. Uma nova história do Brasil precisa ser escrita, pois durante séculos a historiografia brasileira ignorou a poderosa instituição do Santo Ofício, que durante 3 séculos atuou em todos os níveis da vida colonial. Não é mais possível escrever a história do Brasil sem mencionar os cristãos novos e os nomes das figuras ilustres como Sérgio Buarque de Holanda, Vinícius de Moraes, Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Glauber Rocha e tantos outros que testemunham a inestimável contribuição dos judeus à civilização brasileira. Numa cultura como a portuguesa, onde imperou durante séculos a cultura do segredo, é muito difícil nos aproximarmos da personalidade e da alma dos marranos para chegar aos sentimentos dos cristãos novos, de marranos. É necessário decodificar sua linguagem hermética num regime totalitário, onde cada palavra pode ser comprometedora e a dissimulação faz parte da vida cotidiana de todo cidadão. Na literatura portuguesa abundam exemplos dessa dissimulação. Uma obra escrita no século XVI por um marrano, Bernardino Ribeiro, intitulada Menina e Moça, que muitos lemos na escola, foi caracterizada pela famosa escritora portuguesa Agostina Bessa Luiz, de dissimulação genial. Nessa obra, a palavra parece, né, mostra a incerteza da narrativa. Ninguém está certo de nada. A única coisa certa é a infelicidade. Todas as técnicas que Bernardino Ribeiro utilizavam ocorrem para impor ao leitor a versão trágica de uma existência humana condenada como está, a viver na incerteza. Os marranos conseguiram chegar ao norte da Itália, Amsterdã, Turquia, e em grande quantidade povoaram o Brasil. Com exceção dos anos em que os holandeses ocuparam o Nordeste, não houve retorno aberto ao judaísmo. Os cristãos novos permaneceram sempre cristãos novos secretos, isso é, no meio do caminho, judeus para o mundo e cristãos para os judeus. Na América, vivendo sempre sob o signo da Igreja, desde a infância doutrinados no catolicismo, a assimilação foi muito mais fácil e numerosa do que na Europa, onde os marranos deram origem a comunidades sefaradins ou sefaraditas, cujos descendentes conhecemos hoje. Assim mesmo, o que surpreende é que houve os que no Brasil colonial permaneceram durante séculos, judeus secretos, persistindo em manter a identidade judaica. E esse fenômeno original da história sobre as comunidades judaicas da Holanda, Itália, Turquia e Marrocos, muitos se têm escrito. O que permaneceu praticamente ignorado foi a história dos judeus e do judaísmo no Brasil. Esse é o novo desafio que os historiadores enfrentam. Hoje, milhares de documentos permanecem inéditos, como, por exemplo, o livro dos que se mataram na prisão ou o livro dos que enlouqueceram e continuam desconhecidos. A identidade judaica foi mantida num distante sertão,
quando muitos dos rituais religiosos já não tinham sido esquecidos, a sobrevivência do, perdão, já tinham sido esquecidos, a sobrevivência do judaísmo é o grande mistério que o Tribunal da Inquisição não conseguiu extinguir. Um grande número de cristãos novos vivendo dividido em dois mundos, acabaram afastando-se completamente da religião, tornando-se agnósticos, céticos e mesmo ateus. Entretanto, como escreveu Spinoza, um criptojudeu, céticos, descrente ou ateus, todos fazem parte de um só povo judeu. Os marranos podem ser considerados, né, a consciência crítica de seu tempo. Lutaram contra a intolerância em duas frentes: a religiosa, como criptojudeus, e a laica, como céticos. Suas ideias eram uma ameaça contra o antigo regime e os privilégios de um grupo minoritário que detinham o poder. Nesse sistema político, os religiosos não haviam e religioso não havia lugar para judeus. E agora perguntamos, durante os 3 séculos de perseguições e tortura, quem defendeu os judeus? Quem defendeu o povo de Israel? Nenhuma nação protestou ou se ergueu a favor dos que eram queimados ou reduzidos à miséria. Os eruditos escritores e poetas portugueses e espanhóis que conseguiram fugir para a Holanda choraram em versos a sina de seus irmãos, mas não tomaram nenhuma atitude drástica, além de Menacer Ben Israel, que tentou convencer Cromwell a deixar os perseguidos judeus portugueses entrar na Inglaterra. O mundo todo se silenciou, ninguém falou nada. Os famosos pensadores da Renascença admiraram as atitudes dos reis católicos em expulsar os judeus. Em Maquiavel, chegou a elogiar esse ato de Fernando e Isabel como sua obra mais magnífica. Uma única voz se ergueu contra os assassinatos do judeu, a voz de um padre cristão jesuíta, Antônio Vieira. Vieira teve coragem de ir ao rei, ao papa, para denunciar que a sua pátria estava matando homens e mulheres inocentes. Quem assistiu ao filme dirigido por Costa Garras, Amém, pode tecer paralelos numa distância de séculos entre os jesuítas cristãos e o vigário alemão. Nem Vieira, nem o vigário do filme conseguiram salvar os judeus. Examinando a história, podemos ver que os mecanismos que tornaram possível o extermínio de milhares de judeus durante a Inquisição e os que vigoraram durante o nazismo não foram muito diferentes. E voltando à pergunta inicial, qual é a razão dos judeus serem tão odiados? O antissemitismo não é apenas um racismo, não é apenas discriminação, não é só preconceito. O antissemitismo é um fenômeno específico, tem uma especificidade e parece realmente não ter fim. A história nos ensinou que de nada valeu a conversão, o abandono da religião judaica e a tentativa de assimilação. O ódio ao judeu convertido e assimilado foi muito mais forte do que aos judeus ortodoxos e assumidos, tanto durante a Inquisição como na Alemanha. Se compararmos a linguagem, as acusações, a diabolização usada pelas igrejas contra os judeus nos séculos 6 e 7, como a linguagem inquisitorial e a linguagem nazista, ficaremos perplexos de contrastar as semelhanças. Como disse Humberto Eco, se todo o passado não tivesse preparado o ódio e as difamações contra os judeus, o Holocausto não teria acontecido. E agora, fazendo um breve mergulho na antropologia brasileira, quero dar-lhes um exemplo de uma outra história que corre paralela nos subterrâneos da nossa sociedade. Séculos se passaram, o tribunal foi extinto e a história dos cristãos novos ficou esquecida. A historiografia raramente se refere a eles. Nada mais se soube sobre o que aconteceu no século XIX, com os descendentes daqueles marranos, que tão honrosamente suportaram viver sobre o regime inquisitorial. Repentinamente, do longínquo sertão, emerge um judaísmo secreto, dissimulado, mas vivo. Pensou-se que o judaísmo tinha desaparecido e que a Inquisição havia vencido, e os conversos tivessem sido absorvidos pela Igreja.
513 anos se passaram, hoje 523 anos, de quando Dom Manoel ordenou a conversão obrigatória de todos os judeus de Portugal. E hoje emergem centenas, talvez milhares de descendentes dos convertidos, que observam cerimônias rituais e leis dietéticas judaicas. 513 anos se passaram de quando Dom Manoel ordenou a conversão obrigatória de todos os judeus de Portugal, e hoje emergem centenas, talvez milhares de descendentes dos convertidos, que observam cerimônias rituais e leis dietéticas judaicas, muitas vezes sem saber seu significado. Eles denominam-se Bnei Anossim, que significa filho dos forçados. Em todo o Nordeste vive descendente dos marranos coloniais. Seu nível social é diverso, desde ricos fazendeiros até pobres trabalhadores rurais, negros, mulatos, mameluco, alguns médicos, poetas, todos nordestinos. É um poeta, em busca de uma identidade que lhe foi roubada há 500 anos. Mas, lamentavelmente, os Bnei Anossim estão sós, como estavam sós durante a Inquisição. Como estavam sobre o nazismo, ouvi um velho marrano lamentar: sim, nós somos o rebotalho do mundo, ninguém nos quer, continuamos como há 500 anos atrás. Para os judeus somos cristãos e para os cristãos somos judeus. E assim a história judaica caminha hoje na mesma incerteza de ontem. Mas quando, durante um congresso em Campina Grande, me pediram para falar alguma coisa, ouvindo os Bnei Anossim cantarem Haktiva em hebraico, a única coisa que eu pude dizer foi: vocês são um exemplo vivo da eternidade de Israel. Então, isso é muito bonito. Mesmo que mate, mesmo que tente acabar, eles não conseguem destruir o coração de Torá que tem dentro de nós. Isso é muito bonito.